Como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, assum preto, o que se faz? In haven, never haven, never haven, never haven, never haven, assum preto, passo preto, Blackbird me responde. Tudo já ficou atrás. In haven, never haven, never haven, never haven, never haven. Blackbird, assum preto, passo preto, me responde. O passado nunca mais. Oi? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre O Corvo, do Edgar Allan Poe. Então, vamos lá. Bom, O Corvo é a história, de longe, a mais famosa do Allan Poe, a que gerou para ele um pouco mais de sucesso, fez ele ficar um pouco mais conhecido, né, em vida, e um dos poemas mais famosos da literatura como um todo também. Bom, e do que se trata a história? O poema se desenvolve a partir de um personagem que acabou de perder a sua amada, chamada Leonora. Ele está numa sala escura, se debruçando em livros, e de repente ele recebe a visita de um corvo. E ele então começa a conversar com o corvo, começa a fazer perguntas para o corvo, perguntas relacionadas à sua amada, que ele acabara de perder, né? E o poema é basicamente sobre isso, se desenvolve a partir dessa conversa, né? Bom, e à primeira vista, esse poema, ele parece ter um caráter meio fantasioso, né? Um poema simples sobre um homem que conversa com um corvo, mas, na verdade, com um pouco mais de detalhamento, a gente percebe que é uma história, um poema que fala sobre muitas coisas. É um poema que fala sobre o silêncio da noite, fala sobre o abandono e até mesmo sobre a loucura. Tudo isso causado pelo luto. Bom, o personagem aqui, ele está completamente sozinho, sem amigos, sem familiares, ninguém para consolá-lo. Ele acabou de perder a sua amada Leonora, sua esposa, sua namorada, sua paixão platônica, a gente não sabe. E no fim das contas, isso não importa. Pode ser que talvez Leonora tenha sido uma mulher que ele acabou de conhecer e tenha se apaixonado. A única coisa que nos importa aqui é esse momento de após a morte dela, após a perda, né? O pós-morte dos que ficam, né? A saudade que acompanha o luto. No início da história, quando o personagem começa a ouvir barulhos do lado de fora, ele tenta se convencer, né? Ele fala para si mesmo de que o barulho que ele está ouvindo é algo simples, não é nada demais, nada além, nada sobrenatural, né? Ele fala para si mesmo que é o vento e nada mais, é o barulho das janelas balançando e nada mais, como se ele estivesse tentando se convencer de que ele não estava ficando louco, como se ele estivesse lutando para não perder a mente, para não sucumbir à loucura naquele momento terrível. E o interessante é que quando o corvo entra pelas persianas, né, pela janela, ele repousa logo em cima do busto de Atena. Interessante que Atena, segundo a mitologia grega, era a deusa da sabedoria. De uma certa forma, pelo menos assim eu entendi, que é como se essa junção, né, o corvo falante em cima do busto da deusa da sabedoria, representasse também a tensão, ou até mesmo a luta que estava sendo travada naquela sala escura, ou a gente pode entender como na mente do personagem, a luta entre a loucura e a sanidade. Entre conversar com o corvo falante e fazer perguntas sobre a sua amada que ele acabara de perder, ou então aceitar que ela se fora para sempre. Isso porque aqui nessa história, né, e não apenas nessa história, né, na literatura como um todo, o corvo sempre foi associado a momentos fúnebres, né? Assim como, por exemplo, no conto O Gato Preto, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde o gato era associado a bruxas e a maldição, etc. Aqui é um pouco além.
o corvo nessa história, ele não apenas é associado à morte, mas a gente pode entender, pelo menos assim eu entendi lendo, que ele é como se fosse a própria personificação da morte. É como se a própria morte em pessoa, pelo menos na figura de um corvo, viesse, após levar a sua amada, né, após levar Leonora, voltasse àquela casa para conversar com o pobre homem enlutado. E outra coisa interessante também é que o nome do corvo, né, nunca mais, que em inglês é uma palavra só, né, nevermore, alude para a implacabilidade da morte. É um nome que aponta para a morte como sendo essa passagem, esse destino inevitável e irretornável. Ou seja, nunca mais ele veria Leonora. No começo do vídeo eu falei que a história era uma conversa, né, entre o personagem e o corvo, mas a verdade é que o poema se desenvolve quase que como um monólogo, como uma conversa de uma pessoa só, como um personagem conversando sozinho, fazendo perguntas para ele mesmo, como se ele tivesse sucumbido, mergulhado na própria loucura. Ao longo das estrofes do poema ele faz várias perguntas, a maioria retóricas, e ele faz acusações, ele se exalta em relação ao corvo, fazendo perguntas, né? Reforçando a ideia de que de fato ele via o corvo como sendo a própria morte na frente dele, né? E para todas as perguntas que o personagem fazia, a resposta do corvo permanecia sempre a mesma: nunca mais. E essa resposta sempre a mesma do corvo, a gente pode entender de duas formas. A primeira interpretação, a mais óbvia, é de um animal que simplesmente repetiu uma palavra que aprendeu do seu dono. Assim como um papagaio que repete palavras sem nenhuma intencionalidade, simplesmente uma palavra que ele ouviu várias vezes e vai repetindo, assim poderia ser também o corvo, repetindo a palavra nunca mais, sempre, né? Mas a segunda interpretação, e que eu particularmente mais gosto, é que, sendo o corvo nessa história, nesse poema, a própria personificação da morte, e o personagem, sabendo disso, quando ele faz perguntas para o corvo com relação à sua amada, com relação a Leonora, a resposta do corvo não poderia ser outra. Porque com relação à sua amada, né, com relação a Leonora, que acabaram de partir, quando se trata de abraçá-la, beijá-la, tocá-la, conversar com ela, olhar em seus olhos, a resposta é a mesma: nunca mais. E para terminar, lendo essa história, lendo esse poema, se a gente se colocasse no lugar do personagem, né, nessa situação, se a gente estivesse nessa situação onde estivéssemos frente a frente com a morte, né, vendo a morte dessa forma, personificada na forma de uma pessoa, no caso na forma de um corvo falante, se nós pudéssemos fazer perguntas para a própria morte, eu acho que a resposta dela não poderia ser outra, não poderia ser diferente. E quanto ao meu passado, nunca mais. Mas em relação à minha infância, nunca mais. Mas e aquela pessoa que eu gostava, eu queria ficar com ela, eu queria não sei o que, nunca mais. E aquele lugar que eu queria viajar, eu queria conhecer, nunca mais. Essa é a parte mais interessante da história, do poema, que a gente pode tirar de reflexão, de aprendizado. Se nós estivéssemos frente a frente com a morte, se nós pudéssemos conversar com a morte e pudéssemos fazer perguntas para a morte, eu acho que, independente das perguntas que nós pudéssemos, que nós faríamos para ela, para a própria morte, a resposta dela não seria diferente, não seria outra, a não ser nunca mais. Enfim, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Quem não leu, eu recomendo muito ler O Corvo, do Allan Poe, uma história fantástica, um poema maravilhoso, muito gostoso de ler. E é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau!